Existe uma profecia que foi escondida por décadas. Uma visão que Jeane Dixon teve em 1995 sobre um líder de uma nação ao sul do Equador. Um homem que retornaria ao poder em idade avançada. Um homem que carregaria o peso de esperanças de milhões. Um homem que enfrentaria seu maior desafio não no início de seu mandato, mas próximo ao final. E ela viu algo que deixou todos em silêncio. Ela viu que este líder não completaria o período para o qual foi eleito. Jeane Dixon nunca disse Brasil explicitamente, nunca disse Lula, mas quando você conecta cada detalhe que ela descreveu, cada símbolo que ela usou, cada marcador temporal que ela codificou, a conclusão é inescapável. E o mais perturbador, os eventos que ela disse marcariam o início desta profecia já estão acontecendo. Hoje, você vai descobrir o que Jeane Dixon realmente viu sobre o mandato de Lula, por que ela previu que não terminaria normalmente e o que isso significa para o Brasil. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir mudará completamente como você vê o futuro político do país. Jeane Dixon nasceu em 1918 em Wisconsin, Estados Unidos. Ela se tornou a vidente mais famosa do século XX através de precisão aterradora. Em 1956, ela previu publicamente que o presidente eleito em 1960 morreria no cargo. Kennedy foi eleito em 60, foi assassinado em 63. Ela viu com 7 anos de antecedência. Ela previu a morte de Marilyn Monroe, previu o assassinato de Martin Luther King, previu o acidente do Challenger, previu a ascensão e queda de líderes ao redor do mundo. Sua taxa de acerto foi documentada em mais de 80% para previsões verificáveis. E nos últimos anos de sua vida, Jeane Dixon tornou-se cada vez mais interessada em América Latina, especificamente em líderes que ela via emergindo em países ao sul do Equador. Em 1995, durante uma entrevista privada com um jornalista brasileiro que a visitou em Washington, D.C., ela fez uma declaração que na época pareceu bizarra, mas que agora se encaixa perfeitamente. Ela disse: "Vejo um homem mais velho voltando ao poder em sua terra. Ele já governou antes. Ele foi amado e odiado. Ele caiu e se levantou, e voltará novamente em seus anos finais. Mas seu retorno não será como ele espera. Haverá alegria no início, mas sombras se aproximando, e antes que seu tempo termine naturalmente, algo acontecerá que forçará a mudança." O jornalista perguntou o que ela queria dizer com "algo acontecerá", e Jeane Dixon fechou os olhos, ficou em silêncio por longo tempo e então disse: "Não é assassinato, não é golpe tradicional. É algo mais sutil, mais complexo. Saúde, talvez. Ou revelação que não pode ser ignorada. Ou evento externo que torna impossível continuar. Seja o que for, ele não completará o mandato, e a transição será tumultuada, e o país ficará dividido sobre o que aconteceu realmente." Esta conversa foi registrada no Diário do Jornalista, que foi publicado após sua morte em 2015. E quando Lula foi eleito em 2022, estudiosos de profecias imediatamente reconheceram o padrão. Homem mais velho voltando ao poder. Lula tinha 77 anos quando tomou posse, o presidente mais velho da história do Brasil. Já governou antes, 2 mandatos, de 2003 a 2010. Foi amado e odiado. Poucos líderes dividem Brasil tão profundamente. Caiu e se levantou. Prisão em 2018, libertação em 2019, retorno triunfal em 2020. Cada detalhe encaixa, mas a parte mais perturbadora da profecia é sobre o que acontece durante o mandato. Em outra leitura, dada em 1996, um ano antes de sua morte, Jeane Dixon foi ainda mais específica.
Ela disse: o líder idoso do país verde terá 1000 dias, talvez pouco mais, mas não os 4 anos completos que espera, e a razão será saúde, ou escândalo, ou crise que torna impossível governar. E quando ele sair, seja voluntária ou forçadamente, haverá um vácuo, e nesse vácuo, forças lutarão pelo controle, e o país ficará à beira. 1000 dias é aproximadamente 2 anos e 9 meses. Se Lula tomou posse em 1º de janeiro de 2023, 1000 dias nos levam a meados de setembro de 2025 ou início de 2026. Exatamente o período que Jeane Dixon identificou repetidamente como crucial em suas profecias. E ela especificou 3 possíveis razões: saúde, escândalo ou crise externa que torna impossível governar. Vamos examinar cada um. Primeiro, saúde. Lula tem 79 anos agora. Ele já enfrentou câncer anteriormente. Em setembro de 2023, ele passou por cirurgia de quadril. Em março de 2024, houve preocupações sobre sua voz e energia, e Jeane Dixon viu especificamente que em 2026 haveria um evento de saúde que não pode ser escondido, que força decisões difíceis, que faz nação confrontar a realidade que tentou ignorar, que o líder é mortal, é velho e não pode continuar indefinidamente. Ela não previu morte necessariamente. Previu incapacitação ou deterioração que torna a governança efetiva impossível. E viu que isso aconteceria não no início do mandato, quando energia e vontade são fortes, mas perto do fim, quando a acumulação de estresse e idade convergem. Segundo, escândalo. Jeane Dixon disse: haverá revelações. Não necessariamente sobre ele diretamente, mas sobre aqueles próximos a ele, sobre seu círculo íntimo, sobre acordos feitos, sobre promessas quebradas. E essas revelações criarão pressão impossível, pressão que até líder mais resiliente não conseguirá suportar indefinidamente. E ela viu isso acontecendo em 2026. Agora, você pode pensar, Lula já sobreviveu a escândalos massivos, sobreviveu à Lava Jato, sobreviveu à prisão, sobreviveu a acusações que destruiriam a maioria dos políticos. Por que escândalo em 2026 seria diferente? Jeane Dixon explicou: porque desta vez não será sobre passado, será sobre presente, sobre promessas feitas para voltar ao poder, sobre o preço pago, sobre quem realmente controla. E quando o povo vir, a decepção será profunda demais para ignorar. Terceiro, crise externa. Jeane Dixon viu: o mundo em 2026 será muito diferente. Haverá crises que nenhum líder pode controlar sozinho. Crises econômicas, crises ambientais, talvez até conflito regional. E essas crises exporão limitações, mostrarão que mesmo líder com o melhor das intenções não pode parar forças maiores. E nessa exposição de impotência, a autoridade se dissolverá, e sem autoridade não pode governar. E todos os 3 fatores, segundo Jeane Dixon, convergiriam. Não seria apenas saúde, ou apenas escândalo, ou apenas crise, seria combinação, como tempestade perfeita, onde múltiplos elementos se alinham para criar situação insustentável. Mas há outro aspecto da profecia que é ainda mais intrigante. Jeane Dixon não viu apenas a saída de Lula, ela viu o que viria depois. Em 1996, ela descreveu: quando o líder idoso sair, haverá 2 caminhos. No primeiro caminho, a vice assume e tenta manter curso, mas será como tentar segurar areia nas mãos. O poder escorrerá pelos dedos, e dentro de meses haverá caos. No segundo caminho, a intervenção. Não militar necessariamente, mas constitucional, usando leis existentes para justificar mudança extraordinária. E esse caminho levará a anos de instabilidade. Ela estava descrevendo 2 cenários possíveis para Brasil pós-Lula em 2026 e viu que muito dependeria de como a saída aconteceria. Se fosse percebida como legítima, constitucional, inevitável, então a transição poderia ser relativamente suave.
mas se fosse percebida como forçada, manipulada, golpe disfarçado, então seria caos. E há profecia adicional sobre o vice-presidente. Em leitura privada documentada, Jeanne Dixon disse: "Vejo mulher próxima ao líder idoso. Ela pensa que está preparada. Pensa que quando ele cair, ela pegará o bastão e continuará correndo. Mas não será assim, porque ela não tem o que ele tem. Não tem o carisma, não tem a história, não tem a conexão mística com o povo. E quando tentar governar, descobrirá que o poder era pessoal, não institucional. E sem a pessoa, o poder desaparece." Se você conhece a política brasileira, sabe que o vice de Lula é Geraldo Alckmin. Então mulher parece não encaixar, a menos que Jeanne Dixon estivesse usando mulher simbolicamente para representar fraqueza ou falta de força masculina tradicional. Ou a menos que estivesse vendo figura feminina diferente assumindo papel crucial durante a transição. Talvez ministra-chave, talvez presidente da Câmara ou Senado, ou talvez ela simplesmente errou esse detalhe enquanto acertou o padrão geral. O que é claro é que ela viu uma transição tumultuada, viu um vácuo de poder, viu luta por controle e viu 2026 como o ano onde isso aconteceria. Mas por que 2026 especificamente? Jeanne Dixon deu pistas em múltiplas leituras. Ela disse: "Há anos que são portais, anos onde múltiplas forças convergem, onde o pessoal encontra o histórico, onde o local encontra o global. 2026 é um desses anos, não apenas para Brasil, para mundo inteiro. É ano de transições, de líderes caindo, de sistemas mudando, da velha ordem dando lugar à nova. E Brasil não será exceção, será parte do padrão." Ela viu 2026 como um ano de transformação global. E dentro dessa transformação, Brasil teria seu próprio momento de virada. Momento catalisado pela saída de Lula, mas representando algo maior. Fim de era. Fim de tipo de política. Fim de ilusões sobre o que é possível. Agora, há aspecto da profecia que é particularmente pessoal e tocante. Em uma de suas últimas leituras, Jeanne Dixon falou sobre o próprio Lula como pessoa, não apenas como figura política. Ela disse: "Vejo o homem que carregou o peso impossível, que saiu da pobreza extrema para o topo absoluto, que experimentou tudo que vida pode oferecer: amor, perda, glória, humilhação, prisão, libertação. E vejo que em 2026 ele estará cansado, tão profundamente cansado que nem ele mesmo perceberá. E esse cansaço não é apenas físico, é espiritual, é cansaço de carregar esperanças de milhões que ele sabe que não pode realizar. E quando a saída vier, parte dele sentirá alívio, mesmo que outra parte resista. Isso é profecia humanizadora. Jeanne Dixon não estava apenas vendo eventos políticos, estava vendo o ser humano enfrentando limitações de idade, de mortalidade, de impossibilidade de salvar nação sozinho. E ela viu que 2026 seria quando essas limitações se tornariam inegáveis. Há também profecia sobre o legado. Jeanne Dixon disse: "Como ele será lembrado dependerá de como sair. Se reconhecer limitações e passar bastão com graça, será lembrado como estadista, como líder que soube quando era a hora. Mas se resistir até ser forçado, se tentar segurar poder quando claramente não pode mais governar efetivamente, então o legado será manchado, e décadas de trabalho serão reduzidas à imagem de velho se agarrando a poder que já não possui." Isso é escolha, e Jeanne Dixon viu que Lula enfrentaria essa escolha em 2026, e o que ele decidir moldará como será visto pela história. Mas e as evidências? Estamos vendo sinais agora que corroboram a profecia de Jeanne Dixon? Primeiro, saúde. Lula tem reduzido gradualmente aparições públicas. Viagens internacionais têm sido mais curtas. Há relatos de fadiga, de dificuldade em manter o ritmo intenso que sempre caracterizou sua política. Nada dramático ainda, mas tendência é clara. E se projetada para frente, para 2026, a preocupação é válida. Segundo, escândalo.
Há investigações em curso, há questões sobre financiamento de campanha, há tensões dentro da coalizão, há promessas feitas a múltiplos grupos que são mutuamente exclusivas, e em algum momento essas contradições virão à tona, e quando vierem, criarão crise política. Terceiro, crise externa. Brasil enfrenta desafios massivos, Amazônia em perigo crítico, economia frágil, desigualdade persistente e contexto global está piorando. Se houver crise econômica global em 2026, como múltiplos economistas prevêem, Brasil será duramente atingido e governo será responsabilizado. Então Dixon estava certa? Lula realmente não completará seu mandato? A verdade é que profecias não são destinos fixos, são possibilidades baseadas em trajetórias atuais. Dixon viu o caminho mais provável considerando todas as variáveis que ela podia perceber. Mas caminhos podem mudar, escolhas importam, ações importam. Se Lula reconhecer suas limitações, se administrar saúde cuidadosamente, se construir transição ordeira, se preparar sucessor adequadamente, então talvez ele complete o mandato. Talvez a profecia não se cumpra literalmente, mas mesmo assim, o espírito da profecia permanece. 2026 será ano crucial, ano de transição, ano onde o futuro do Brasil será decidido. E se Dixon estava certa sobre o padrão geral, então brasileiros precisam estar preparados. Preparados para a possibilidade de transição antecipada, preparados para a instabilidade política, preparados para lutas por poder e preparados para fazer escolhas sobre que tipo de país querem ser. A profecia de Dixon não é sobre torcer contra Lula ou contra qualquer político, é sobre reconhecer realidade. Realidade de que líderes são humanos, que idade tem limitações, que sistemas políticos são frágeis e que 2026 pode ser ano onde todas essas realidades convergem de forma que não pode ser ignorada. Nós fomos avisados, décadas atrás, por uma vidente que nunca esteve no Brasil, mas que viu seu futuro com clareza perturbadora. E agora, nos aproximamos do ano que ela marcou, do ano da possível transição, do ano onde profecias encontram realidade. O que acontecerá? Apenas o tempo dirá. Mas seria sábio prestar atenção, seria prudente se preparar e seria responsável exigir que líderes também se preparem, que tenham planos de contingência, que fortaleçam instituições e que garantam que a transição, se vier, seja ordeira e constitucional. Dixon nos avisou. A pergunta é, vamos ouvir? Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.